Lucas Andrino atento no mercado português para contratações para o Goiás agora nessa janela de transferências. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desta informação. Quais foram os jogadores já procurados tanto pelo próprio Lucas Andrino nesta janela quanto também nas anteriores. Algumas opções de jogadores brasileiros que estão dando sopa no futebol português e o meu entendimento de como o Goiás deveria reforçar o seu elenco para a sequência da Série B. Vale lembrar também que das contratações, as três recentes, o Rildo, por exemplo, pertence ao Santa Clara de Portugal. Já é um jogador que dá para entrar dentro desse scout do Lucas Andrino nos últimos meses. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o recado da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Que é uma baleia? Não, parece mais um leitão. Não, pô, é o gordinho da Atitude. É mesmo. Será que ele vai vencer? Claro que vai. Como você sabe? Ele já tá vencendo a gravidade. Mais gente boa do Brasil virou super-herói. Tem carros com entradas a partir de R$1.900. Aonde? Na Atitude Multimarcas. Uau! Para você sair de carro novo e ainda ganhar uma camisa do Goiás, é com a Atitude Multimarcas, compra, venda e consignação de veículos seminovos com o gordinho mais gente boa do Brasil que virou o super-herói. Lá você pode financiar o seu carro com entrada a partir de R$500, prestações também a partir de R$500 você encontra na Atitude Multimarcas, que está localizada na Avenida Rio Verde. Todas as informações você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação confirmada pelo pessoal do Identidade Esmeraldina. Um abraço aí para a galera que confirmou o seguinte: o Lucas Andrino neste momento está muito atento no futebol português, ou seja, tanto de jogadores brasileiros, podem acontecer também chegada de gringos, desde que eles já conheçam o futebol brasileiro, tá? E o Goiás está assim monitorando este mercado, tanto é que a informação também recentemente confirmada do interesse, a sondagem, enfim, o estudo do Goiás em contar com o Pablo Roberto, meio-campista do Casa Pia da primeira divisão portuguesa. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. No vídeo de hoje, quais jogadores foram procurados já pelo Lucas Andrino do futebol português para o Goiás nessa janela de transferências? O Rildo foi uma negociação que acabou se concretizando, jogador que pertence ao Santa Clara de Portugal, esteve na primeira divisão portuguesa no ano passado e agora o Goiás busca a chegada de outros atletas, como por exemplo do Sorriso, o ponta esquerda, a ponta direita, foi procurado pelo Verdão nesse ano. O Sorriso tem 23 anos de idade e pertence ao Famalicão, tá? Ele estava emprestado pelo Red Bull Bragantino. Pelo visto, o Famalicão executou o direito de compra, tanto é que ele tem um contrato até o final da próxima temporada europeia por lá, então o Sorriso continua no Famalicão. Foi uma negociação que o Goiás acabou procurando, só sairia mediante uma compensação financeira e o clube português também tinha um interesse no atleta e o jogador também nesta primeira experiência em Portugal. 15 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Jogador que aqui no Brasil foi revelado pelo Juventude, uma boa Série A em 2021, no Red Bull Bragantino também no ano passado, marcou 9 gols, acredito que seria assim uma boa aquisição, só 23 anos de idade, eu ficaria de olho para os próximos anos, tá? Uma outra possibilidade também de um jogador que foi procurado pelo Goiás no ano passado é o lateral esquerdo Matheus Quaresma. O Quaresma, ele tem 27 anos, pode fazer essa função tanto como um lateral esquerdo quanto também um ponta esquerda, um ala. Na última temporada acabou tendo uma grave lesão, tanto é que ele só jogou 9 vezes e deu 2 assistências. Nesse ano, nesta nova temporada, desde o mês de junho, já vem treinando normalmente, está assim 100% adaptado para recomeçar, retomar aí no Arouca. Jogador que tem contrato por lá até junho da temporada que vem, então já está em reta final também. Foi uma indicação na época do Armando Evangelista para o Goiás na sequência da Série A. O Goiás que precisava fazer uma compensação financeira, algo impossível de acontecer no ano passado. Sobre a Liga Portuguesa,
eu tenho algumas ressalvas, tá? Se a gente vê que, tirando os grandes clubes, né, o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, tirando esses, o que o Goiás pode contratar do restante, geralmente é muito ruim, tá? Se a gente pegar, tudo bem que não que o Goiás tenha um olhar certeiro para contratações, né? Acho que até muito pelo contrário, se a gente pegar os últimos anos. Só que são jogadores no nível, por exemplo, do Rildo, que acabou de chegar, como, por exemplo, o Sávio, lateral esquerdo. Do ano passado tinha o Anderson Oliveira, o Alano, o Matheus Babi, o Rafael Guzzo. Então, assim, a Liga de Portugal, ela não é extraordinária. Se o Goiás contratar jogadores que têm um histórico aqui no Brasil e já tenham jogado bem, como por exemplo do Sorriso, né, já em primeira divisão, um cara testado, aí tudo bem. Mas, por exemplo, o Matheus Quaresma, antes de jogar no Arouca, ele nunca tinha feito, por exemplo, nem sequer uma Série B, né, interessante. E aí ele chega no Arouca e acaba se adaptando, fazendo 3 temporadas como titular. Acredito que para a Série B, esses jogadores até podem resolver, tá? Esses que o Goiás acabou contratando, o próprio Matheus Quaresma, o Pablo Roberto. Só que, por exemplo, achar que esses caras são craques por estarem no futebol europeu, não é, tá? Não é. E também para a Série A não resolve. Acho que o Goiás e outros clubes também, o Vitória acabou fazendo muito isso, até mesmo o próprio Atlético Goianiense. Às vezes, alguns jogadores que você pode repatriar, mas que tem um histórico, um lastro aqui de bons jogos no Brasil. Agora, jogadores que fazem a carreira completa em Portugal, eu acho que por uma Série B até pode ajudar, mas para a Série A acaba deixando a desejar. E eu gosto do Matheus Quaresma, acho que o Goiás até poderia procurar mais um lateral esquerdo, né? O Cristiano deve sair do clube, então tem o Sander e o Luiz Henrique, que não é da posição. Nesse momento, o Lucas Andrino ele trabalha com algumas posições, tá? Deve chegar um zagueiro canhoto, um camisa 8, um meia atacante e também um ponta. A tendência é que seja isso, um meia atacante ou um lateral, enfim, vai depender muito de como o Goiás vai se posicionar no mercado. Acredito que esses reforços têm sim que chegar, porque o Goiás, mesmo tendo alguns jogadores interessantes para a Série B, em grande parte a fase deles são ruins. E também acho que ainda falta um grande nome, um cara para colocar a bola debaixo do braço e chamar a responsabilidade, além do Thiago Galhardo, do Tadeu e do David Braz, né, que é um nome também experiente ali na defesa, e o Marcão que vem sendo uma grata surpresa. Seguindo aqui no nosso vídeo para falar sobre um jogador que também esteve nesta última temporada em Portugal, que é o atacante Jajá. Até comentei sobre ele no vídeo na semana passada. O Jajá hoje defende o Paphos FC, clube da primeira divisão do Chipre, e ainda pertence ao Atlético Paranaense, onde tem um contrato até o final do ano que vem, e esse empréstimo também novamente reemprestado, né, vamos dizer assim, para o clube europeu. Ele esteve no Casa Pia, 14 jogos, não marcou gols e deu assistências, né, ou deu assistências. Aqui no Brasil, na Série B, já fez 2 boas competições, tanto pelo CRB em 2021, quanto também pelo Cruzeiro em 2022, onde acabou sendo campeão. Jogador de muita velocidade, drible curto, arrancada, aquela característica de explosão propriamente dita. Canhoto, pode jogar geralmente mais na ponta direita, tem até um arremate interessante de média e longa distância. Gosto do Jajá, não é espetacular, mas no meu entendimento para a Série B acaba resolvendo. A questão é que o Goiás já tem alguns jogadores neste nível, tá? Igual o Matheus Gonçalves, o Rildo, quem mais? O próprio Wellington. No meu entendimento, se o Goiás precisa contratar, né, jogadores pelas beiradas, se for para trazer tem que ser um jogador melhor, tecnicamente falando, do que esses que já estão no elenco, mas pelo menos já é um plantel um pouco mais encorpado do que dos últimos anos. Pode deixar a sua opinião também sobre o Jajá, jogador que já passou também pelo futebol da Rússia e é revelado pelo Atlético Paranaense, onde ainda tem contrato. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero falar também sobre um zagueiro que eu achei bem interessante, lá do Famalicão, que é o Ricieli, acho que essa é a pronúncia correta, 25 anos de idade, jogador que é destro, 1,84 m de altura, tem contrato até junho de 2027 e fez novamente uma boa disputa do Campeonato Português. No ano passado foram 27 jogos, com 2 gols marcados e uma assistência. Ele está no Famalicão desde 2019, é sim uma peça importante, titular, inclusive hoje é um dos capitães, né, aí do Famalicão durante a temporada europeia. Vamos para o Goiás ficar de olho também, tá? O Ricieli, que aqui no Brasil não tem um lastro muito grande, ele joga no Mirassol de 2017 a 2019, mas aquela época que o Mirassol ainda jogava, por exemplo, só o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogador que é revelado pelo Resende, né, no Rio de Janeiro, muito provavelmente jogou com o Dieguinho também
naquele período. Pode deixar sua opinião também sobre esse jogador, Richelli, titular lá do Famalicão. Estas opções no mercado de Portugal que não são extraordinárias, tá? Você pode até me cobrar aqui no vídeo e falar, pô, Guilherme, mas tá faltando um cara, não tem um craque, um ponta, um cara assim que se indique para chegar no Goiás agora e arrebentar? Não tem, cara, não tem, porque estes são jogadores que, por exemplo, um Atlético Paranaense tem condição, até mais, um Flamengo, um Palmeiras, um Fluminense, tá? Pro Goiás hoje na Série B é muito complicado você trazer um jogador em Portugal muito melhor do que os que já estão aqui no elenco. Então, eu, se fosse diretor do Goiás, eu tentaria olhar mais o mercado interno aqui mesmo, tá? Algumas opções que estão dando sopa aí no mercado na Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, até mesmo no futebol sul-americano, mas o Lucas Andrino está assim de olho lá em Portugal, pode sim conseguir bons jogadores, não é impossível também não, só que o torcedor ele tem que separar as duas coisas, não é porque o cara está em Portugal, em uma liga, na Europa, né, no caso, uma liga que é sim fraca, tecnicamente é fraca, né, no quesito tático, organização, é uma liga até aceitável, mas é muito inferior à Série A, por exemplo, aqui do Campeonato Brasileiro. Então, tem que ficar atento nas duas coisas. Não quer dizer que não tenha jogadores bons por lá, com certeza sim, mas eu buscaria atletas mais experientes. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo sobre esse assunto, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Acabei engasgando, né? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Atitude Multimarcas para você comprar um carro novo e ainda sair com camisa do Goiás no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!